Capítulo 5. O Purgatório. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano 523. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E, nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quanto imperfeitas, ou sofreriam um castigo dos maiores criminosos, ainda quando não tivessem feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Mas, necessariamente, a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando, sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso. As almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandem dizer em sua intenção. E, se foi bom o primeiro pensamento, outro não acontece quando as consequências dele decorrentes pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório numa mina mais arrendosa que o inferno. Nunca foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas ali sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderiam mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois, se essa fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhes as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. Na maioria das vezes, ele é desgraçado por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Reparem numa vida de privações o que a outrem fez sofrer numa anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições de experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectuais e morais. Por essas lutas, a alma se detempera no bem, triunfando sempre que tiver do nudo para mantê-las até ao fim. O prémio da vitória está na vida espiritual.
onde a alma entra radiante e triunfadora, como um soldado que se destaca da refrega para receber a palma gloriosa. Em cada existência, uma ocasião depara-se a alma para dar um passo em frente. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Nesse último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento das suas dívidas, terá de recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, porque uma nódoa não apagada junta outra nódoa. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em suma, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens expiam o passado e o presente, em proveito do futuro. Contrariamente, porém, à ideia que deles se faz, depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e presa atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. A libertação dá-se não por conclusão do tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante estas palavras de Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Aquele, pois, que sofre nesta vida pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente na sua existência anterior, devendo, se o não fizer nesta, sofrer ainda na seguinte. Isto é, ao mesmo tempo, equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior se demora em tratá-la. Assim, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as do egoísmo. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corpórea como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente. Por exemplo, na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui um duplo castigo para eles, mas um complemento em desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo, e não lhe fará preferível voltar à terra, com probabilidades de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente. Ou seja, aqui tem uma questão. E não lhe será preferível voltar à terra com probabilidades de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente? A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro, que infeliz, por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe terá ou lhe está sempre franca. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quão terrível é a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos. Poder-se-ia dizer que se acham no inferno,
se tal vocabulário não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo de expiação está subordinado no melhoramento do culpado. O Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega, outro sim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos, e definindo-o precisamente e explicando a causa das misérias terrestres. Conduz à crença aqueles que o negam, repele as preces pelos mortos. Pelo contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam, e leve-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem e por esse meio abreviar-lhes os tormentos. Falando à inteligência, tem levado a fé a muitos incrédulos, incutindo a prece no ânimo dos que a encarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as de coração e não dos lábios, e finalmente as que cada qual murmura de si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. Repele o Espiritismo a terceira alternativa, da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, eis porque mais naturalmente se aplica à Terra do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores. E tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem as características da verdadeira expiação. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos, e estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corpórea elementos aperfeiçoados. A Terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens já não sofrerão as misérias decorrentes das suas imperfeições. Aliás, por esta transformação que neste momento se opera, a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Mas por que não teria Cristo falado do purgatório? Porque não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como termo genérico, para designar as penas futuras, sem distinção. Colocasse ele, ao lado da palavra inferno, um equivalente a purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo: o inferno, na sua concepção genérica, revelando a ideia de punição. Encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Reservado ao futuro o esclarecimento sobre a natureza das penas, competia-lhe igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor.
E uma vez que a Igreja, após 6 séculos, achou por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo, e porque não havia de dar-se sobre outros pontos o que com este se deu. Notas. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, a ação da prece. Capítulo 17.